Agradecer de antemão pelo tempo. Nós já estamos há um bom tempo com muitas ideias colocadas à mesa, colocadas à discussão, e eu espero, nesse final, acrescentar mais alguns pontos valiosos a esse debate. Eu vou tentar me concentrar de 30 a 40 minutos nessa margem e tentar dinamizar um pouco a minha apresentação, que eu já estou concorrendo certamente com o seu almoço, tá certo? Então, vou tentar fazer isso. E vou usar um pouco da minha experiência como professor, professor aqui na UNB, em alguns cursos de pós-graduação, também professor da GV, do IBMEC e também de preparatórios, né? Eu estou no Senado desde abril do ano passado, atendendo a um convite que muito me orgulha, muito me honra, do senador Cristóvão Buarque, e estou na liderança do PDT aqui no Senado Federal, prestando assessoria à liderança, ao senador Cristóvão e aos outros 4 senadores do partido. Mas, de antemão, gostaria de comunicar que as opiniões aqui expressas, eventuais erros, certamente devem ser colocados todos sob a minha responsabilidade, né? Eu vou tentar não errar, mas, eventualmente, erros são meus e não de quem eu subsidio. Muito bem. E agradecer, primeiro, como já comentei, ao senador Cristóvão, que é quem me chamou, e sem ele não haveria essa oportunidade de falar. No sábado passado, nós tivemos também um seminário no PDT-DF, um seminário extremamente interessante. Concorremos, foi um seminário que concorreu com o Jogo do Brasil, e mesmo assim tivemos uma demanda muito forte, muito envolvida, foi bem interessante. E agradecer, além do Manuel Dias, o Menegoto, a Célia, o Adualdo, o Kelly, Sueli, demais envolvidos, agradecer ao pessoal dos gabinetes que, de alguma forma, colaboraram direto ou indiretamente com esse evento. Por favor. O artigo 1º do PDT, ele é bastante robusto, sólido e nos traz uma série de reflexões, né? E aqui, ao final, o objetivo principal, lutar sobre a incitação do nacionalismo e do trabalhismo pela soberania, pelo desenvolvimento do Brasil, dignificação do povo brasileiro. Essas palavras são tão fortes que, se você for olhar uma por uma e extrair a partir delas políticas públicas, certamente esse país seria bem melhor. E pelos direitos e conquistas do trabalho e do conhecimento, observa a palavra, não só trabalho, trabalhismo, claro, está no DNA do partido aqui representado, como também a palavra conhecimento. Veja que a cada dia mais caminhamos para uma era do conhecimento, caminhamos para um ponto de valorização do saber. Fonte originária de todos os bens e riqueza, visando a construção de uma sociedade democrática e socialista. Então, não poderia ser mais completo. Pois não. O artigo 1º. Perfeito. Obrigado pelo complemento. Bom, quando a gente vai partir para um evento político como esse, a pergunta é, esse partido, como está a representação dele hoje? Então, como está a composição na Câmara e no Senado e, por exemplo, não tem todas as esferas, mas nos municípios? Então, por favor. No Senado, o PDT é esse elemento, essa fatia dessa pizza, né, desse bolo aqui, com cinco senadores. É um número razoável, um número considerável, formador de opinião e que pode mudar decisões em benefício da sociedade brasileira. Na Câmara, por favor, nós temos uma fatia similar com cerca de 5% da composição. E, em termos da distribuição partidária e orçamentária por municípios, a participação do PDT implica que, ao longo dos anos 2004, 2008, o número de prefeituras tem subido, o percentual também tem aumentado consistentemente e o tamanho do orçamento, em termos da receita orçamentária executada, também tem crescido. Por favor. Esse mapinha, ele mostra as prefeituras em 2000, 2004 e 2008. Então, se puder seguir as 3 transparências, por favor, em seguida, 2000, 2004, 2008, mostrando as ponderações. Todos os senhores e senhoras têm essa transparência, eu também vou enviar por e-mail,
gostaria que vocês tivessem essas informações, mas o ponto central é que a gente está falando de um partido relevante que pode, sim, pautar uma agenda e alterar elementos substanciais para o país. Por favor. As motivações do seminário, eu não vou repeti-las, foram devidamente esclarecidas aqui. Por favor. Próximo. Os palestrantes também. O único professor que não pôde estar conosco, e é um nome de altíssima respeitabilidade, é o professor Carlos Lessa. Nós tivemos... Obrigado. Eu só peço que... Aqui passa, né? O Lessa, ele não pôde estar conosco por um problema de saúde, mas ele estava extremamente motivado para esse evento. Por favor. E aqui a gente está buscando subsidiar um posicionamento formal do PDT, com diversos inputs colocados pelos 2 parlamentares e também pela Secretaria. O roteiro de sugestões eu também não vou ler, porque é entrave, soluções atuais, impacto da crise, soluções não conjunturais ou de curto prazo, mas estruturais, olhando mais no médio e longo prazo, foram já apontadas aqui e eu vou comentar alguns outros pontos. A ênfase em educação e trabalho, são bandeiras históricas, né? Também já foi apontado na mesa e eu vou complementar um pouco também. E um ponto ressalta aos olhos. O Brasil é a 6ª economia do mundo. Isso é importante? Sim, mas nem de longe o suficiente. É interessante como, às vezes, um bom fato pode ser usado para adormecer uma cidadania, para neutralizar reações, para neutralizar ações. O fato de sermos a 6ª economia nos coloca algo como, agora somos alemães, agora somos franceses, agora temos uma sociedade como uma dinamarquesa, norueguesa, uma sociedade nórdica. Não, senhor. Estamos muito longe disso. O último slide meu vai falar sobre que tipo de cidadãos temos agora no país, ou que estão sendo formados ou fomentados. Na realidade, a gente precisa não ser a 6ª economia. Quem dera fôssemos a 4ª, a 1ª, a 2ª, mas o importante é que fôssemos sempre entre os 10 primeiros nos quesitos que importam, na qualidade do mercado de trabalho, na valorização do cidadão como todo, em saúde e em educação. Estamos longe disso. Por favor. Esse é o artigo que vocês têm em mãos, por favor. Ele traz diversos tópicos, eu não vou me detalhar sobre eles. E aqui, a palestra, ela tem esse seguinte formato. Me permita fazer um mapeamento. Como até usando um viés de técnico do IPEA, eu sou do IPEA desde 95, primeiro concurso nacional do IPEA, 95, e também como professor. Então, a gente primeiro olha a floresta, vê os pontos principais, e depois a gente olha as árvores, em particular, os detalhes, né? Então, numa visão panorâmica, o que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: isso aqui resume tudo. A gente poderia até parar por aqui, mas vamos fazer alguns detalhes. Esse slide ele traz o seguinte mapa. Primeiro, a composição do partido, a sua relevância, a sua capacidade de fazer diferença agora. Depois, a importância das variáveis econômicas. Na realidade, a economia ela é uma ciência, ou alguns dizem uma semi-ciência, mas o fato é um estudo, é uma técnica, que é uma ferramenta que, se bem usada, traz soluções. Se mal usada, pode trazer sérios malefícios. E, em grande medida, os cidadãos, em toda a parte do mundo, em qualquer período do tempo, podem ficar, assim, escravos das soluções econômicas, em particular das soluções macroeconômicas tomadas. O segundo ponto é essa briga entre que tamanho do PIB queremos e a inflação. Esse binômio PIB-inflação é extremamente preocupante, instigante, salvador, mas, se mal usado, também pode gerar problemas. Isso gera preocupações aqui no Congresso, aos deputados, aos senadores, aos prefeitos, aos vereadores, deputados estaduais, gera também preocupação nos outros poderes. A presidente Dilma Rousseff, não à toa, tem se manifestado com uma frequência muito grande com relação ao tamanho do PIB no país. Dá-se uma importância grande ao tamanho da economia. De certo, desejamos ter sim uma economia movimentada, uma economia aquecida, mas isso não é condição suficiente para termos cidadania plena. E a inflação também é outro ponto importante, eu já comento sobre esses dois. Aqui nós temos a ideia
os preços da economia, quais são mais importantes, essa solução por pacote atrás de pacote. Parece até que retornamos à década de 80, o governo emitindo pacotes. E os pacotes, eles solucionam determinada parte do problema, eles não solucionam todo. Então fica, vez ou outra, um arremedo de solução e não uma solução completa. Qual seria a solução completa? O que precisaríamos fazer para termos uma economia mais robusta, uma economia direcionada para o cidadão, uma economia não direcionada para determinados setores de produção, mas sim para o cidadão, ao final, ao cabo e ao final, que é o que interessa? Como seria isso? Seria por pacotes ou seriam por soluções estruturais? Dados do mercado de trabalho, em particular os dados do CAGED, do Ministério do Trabalho, trazem informações instigantes. O nível de desemprego aqui, o consumo, essa mobilidade do consumo existe. O Brasil experimentou uma mobilidade de consumo muito forte recentemente. Aliás, somos hoje 191 milhões de cidadãos. Nas últimas décadas, nós tivemos uma migração de 30 milhões de pessoas que nunca usaram um cartão de crédito e agora têm um poder de compra. Isso deve ser comemorado? Sem dúvidas. Mas isso também deve ser tratado com uma forte precaução, uma forte intenção de controlar gastos desnecessários. Isso não tem sido feito. O nível de endividamento, em particular, mostra uma faceta disso. Não é interessante. Agora, o consumo é móvel. E a educação é móvel? Não. Por décadas, estamos ainda estagnados. Melhoramos na frequência, melhoramos na universalização da educação, mas, em particular, os dados mostram que a qualidade da educação ela não está boa. E aí a gente pode olhar isso com números, puramente, olhar um dado, uma tabela nua e crua, ou a gente pode falar um conceito mais direto. Então, me permita primeiro o conceito. Qual é o estado mais rico do país? São Paulo. O que se esperaria do estado mais rico do país uma pessoa que estudou até o final do ensino médio, que tivesse domínio sobre diversas etapas do conhecimento ou diversas praticidades? Na realidade, boa parte do pessoal que concluiu o ensino médio em São Paulo não consegue ler corretamente um relógio analógico. Ou quando você vai comprar em um supermercado, uma pessoa que terminou o ensino médio é o caixa, ela não consegue fazer a conta de subtração e usa uma calculadora, ou o celular como calculadora. O que é isso? Isso mostra em supermercados, em postos de gasolina, mostra em vendinhas, nas feiras, etc., que o nosso cidadão brasileiro está sendo parcialmente contemplado, talvez não contemplado nos pontos que mais interessam. Crédito imobiliário, e aqui eu vou falar sobre por que o atual governo vai dar uma importância para esse programa Minha Casa Minha Vida. A ideia do consumo das famílias fortemente aumentado. A aprovação da LDO, que o deputado Paulo Rubens já mencionou aqui, foi feita sexta-feira, na realidade, saiu no Diário Oficial no sábado. E isso, em particular, tem uma estratégia, porque, em princípio, gera um menor ruído e uma menor discussão. O fato é, eu sou do IPE, como falei, desde 95, já tive 2 anos e meio no Ministério da Fazenda. Varamos várias madrugadas lá, fazendo o projeto de reforma tributária que o próprio Executivo não quis aprovar. Em 2007 e 2008, nós mandamos uma PEC aqui, eu vim várias vezes ao Senado, mas como membro do Ministério da Fazenda, e nós não aprovamos esse monstrengo no Brasil chamado carga tributária.